Claro que os servidores podem levar, sim, a alta cúpula do judiciário a reboque. Vou dar uma solução simples. Não tem eleição. Aí vai ter que se pagar o preço. Mas se não tiver eleição, ou pelo menos se perturbar a eleição, o que nós vamos fazer, não vamos só tentar, vamos fazer, nós vamos perturbar a eleição sim. Mas aí, se vai dar resultado ou não, a gente não sabe. Mas sabemos que precisamos pressionar sim. Não sei se com greve vai adiantar muito, certo? Mas é por aí que nós temos que trabalhar. E com a questão do que André também falou, que infelizmente a mobilização no país inteiro, nós temos essa situação que os sindicatos, a maioria dos sindicatos estão atrelados à situação, mas não os sindicatos, os partidos também. Geralmente o sujeito socorre para onde o rio, né, o mar, o rio socorre para o mar. Então é por aí, mas nós temos que pensar assim, como é que nós vamos fazer para forçar a alta cúpula do judiciário a negociar com o executivo. Tá bom? Obrigado, gente. Próximo é Raj. Só para lembrar, a gente está fazendo a primeira parte de informes, tá? E depois a gente faz a avaliação. Tá bom? Oi, pessoal, para quem não me conhece, Alberto Raj, PRT. Só para lembrar duas coisas. Primeiro, essa coisa de sindicatos atrelados do governo, isso é um fato. Depois de quinta-feira, a gente conseguiu criar um fato político nacional. Não foi só local, foi nacional. Inclusive o pessoal do TRT que foi para lá pela manhã e não ficou até a tarde, perdeu o melhor da festa. Porque a festa foi realmente muito legal. Eu saí lá morto, mas feliz, né? Eu era um defunto feliz. E o segundo ponto, que eu soube ontem, logo depois da quinta-feira, houve encontro do pessoal que faz oposição em Brasília. Eles tiveram encontro com Carmen Lúcia, tá? No meio da conversa, a Carmen Lúcia disse: ah, mas eu acertei com algumas lideranças sindicais que não ia ter greve. Quem são essas lideranças sindicais? Quem são essas lideranças? É esse tipo de coisa que a gente tem que descobrir. Por que eu estou trazendo esse informe? Para mostrar que o que a gente fez está indo de encontro, não é ao encontro, de encontro ao que essas lideranças sindicais estão fazendo contra nós mesmos. Valeu! Gente, não quero ser repetitivo em relação ao que aconteceu no TRE, mas levando em conta, não sei se antes que eu cheguei alguém do TRE falou, e como depois que eu cheguei só Lisa que falou e ela não estava lá, né? Só ouviu falar, como ela mesma disse aqui. Eu gostaria de falar porque o que aconteceu no TRE, eu acho que foi uma amostra do que a gente pode fazer. Quem estava lá e que é da Justiça Federal ou do TRT não tem uma noção, mesmo participando de tudo, não tem uma noção do que aquilo significa. E eu faço questão de repetir isso sempre, porque vocês não conhecem as caras que estavam lá, quem nós enfrentamos, quem veio participar, e nós conhecemos. Nós tivemos colegas descendo para o enfrentamento, colegas que a gente jamais imaginaria que estariam conosco. Nós tivemos enfrentamento em relação a pessoas que a gente jamais imaginou que a gente faria isso de uma maneira tão aguerrida como nós fizemos. Então, eu acho que aquele episódio ele é sintomático. Aquele dia foi um dia que é marcante para a nossa história do nosso sindicato. A gente não pode esquecer da força que nós temos. Se a gente tivesse mais servidores lá, eu tenho certeza que a gente iria conseguir comprometer mesmo o registro. Na verdade, nós comprometemos o registro de candidatura. Ele não aconteceu, gente. Se pegou fisicamente os processos porque precisava se fazer isso. Mas quem estava lá logo no início do expediente, no outro dia, viu
que todos os processos ficaram acumulados lá na diretoria geral, e no outro dia a gente viu os carrinhos de processo descer para o lugar onde teria que ser recepcionado no outro dia. Apenas fisicamente eles foram recebidos, apenas fisicamente. Então nós conseguimos impedir o registro de candidatura. Eu soube hoje que saiu um provimento de uma corregedoria, não sei se do TRE ou do TSE, de que parece que iriam dar mais um prazo, alguma coisa. Se isso realmente aconteceu, está definitivamente comprovado que foi comprometido em todo o Brasil, principalmente se foi do TSE. Então, gente, nós não sabemos a força que nós temos, porque num fato específico daquele se demonstrou que nós realmente podemos pressionar. A pressão pode sair da base e chegar lá na cúpula do judiciário e eles chegarem para Dilma e dizer: nós não podemos abrir mão deste aumento, dessa revisão do salário dos servidores, porque se a gente abrir mão disso, o trabalho, o serviço no judiciário vai estar comprometido, porque os nossos servidores não suportam mais trabalhar desse jeito. Eu acho que esta é a tônica, gente, do nosso discurso. E devemos realmente repetir esse discurso. Sem revisão não há eleição, porque nós podemos fazer isso daí, tá? Complementando a fala de Silas, hoje passamos nas unidades todas, antes de chegar aqui, e algumas pessoas perguntaram: mas fizeram a paralisação, mas teve o registro. Calma, não confunda objeto com objetivo. O objeto era tentar impedir o registro das candidaturas, e nós conseguimos impedir, tanto que, como o Silas acabou de falar, isso ocorreu no dia seguinte. Segundo, o objetivo era causar um fato político em nível nacional, e nós conseguimos. Ok? É muito importante isso, não confunda objeto com objetivo. Segunda coisa do informe: porque aqui hoje estava marcado uma setorial aqui para 10 horas, eu soube que 2 ou 3 colegas, ou 4 colegas vieram e não teve assembleia, mas por um motivo simples. É porque, como ia conjugar a assembleia, ia acabar emendando a assembleia setorial com a assembleia geral, né? Nós decidimos primeiro, ao invés de vir para cá e fazer uma assembleia esvaziada setorial, fomos lá e conversamos com todos os colegas nas varas, tá? Tanto que a assembleia aqui está, graças a Deus, bem cheia. É só isso. Falar? Pode ir. Lisa, é informe, né? Lisa, é informe ainda? Informe. Eu ia falar do CANDE, o registro de candidatos. É o seguinte: quando eu retornei ao trabalho na segunda-feira, foi que eu vi os processos lá. O que me parece que aconteceu foi que os processos foram recebidos. Tá, tudo bem. No dia seguinte, eles desceram para onde deveria ser recebido. Mas, gente, vocês não têm noção não. Quem está trabalhando com CANDE vai ter essa noção. Os processos estão super irregulares. Vai dar trabalho para eles. Não tem documento, não tem foto, tem foto de um homem, sei lá, 2 vezes em processo diferente. Porque o negócio, eles ficaram tão desesperados que quiseram dar entrada de qualquer jeito. Resultado: isso vai atrasar e muito, porque não tem certidão. Certidão que tem que tirar de 2º grau, que só consegue pessoalmente, não consegue por internet. Né? Escolaridade deles, nada. Sabe o que é nada? A maioria dos processos, pelo menos os que eu vi até agora, estão numa situação de precisar de diligência. E olhe lá, tem gente que não vai se candidatar com aquele tipo de processo. É gente que entrou com registro, o partido botou o processo da pessoa, deu entrada no formulário, mas a pessoa não está na ata. Está na ata, mas não está no formulário. O negócio está realmente complicado. Agora, eu queria deixar uma coisa assim muito clara, que essa fala não é minha, é de um cara chamado Hilton, magrinho, que eu não sei de onde é, mas não estou vendo aqui,
que disse uma vez na Assembleia o seguinte: a gente agora tem que usar o período eleitoral? Tem que usar, porque é um ano propício, é o ano que a gente do TRE tem moeda para causar impacto. Ninguém se iluda no sentido de que não vai haver eleição. Eleição sempre aconteceu, mas o que pode haver é o que aconteceu dia 5, é perturbação. O objetivo é esse, porque quando há perturbação, acontece repercussão política. Saiu na tarde, saiu não sei aonde, na Folha de São Paulo, pererê, pipoca. Então, essa repercussão política é que é ruim para o governo. O governo fica com a imagem ruim. Então, acima de tudo, não é a gente dizer assim, poxa, não vai ter eleição, porque a gente sabe que lá um ou outro vai fazer. Né? É a realidade da gente, sempre tem quem faça. Mas se a maioria faz barulho, a imagem do governo fica ruim. E quem é político não pode ter imagem ruim. Então, assim, o governo pretende se manter no poder. Né? Já teve 2 vezes Lula, Dilma uma vez. Eles pretendem se manter no poder. Agora é importante, as prefeituras são importantes. Então, assim, se a gente conseguir causar impacto, e aí quando eu digo a gente, não é o TRE, né, é todo mundo, porque precisa do TRT e da Justiça Federal. Se conseguir causar esse impacto, isso não vai ser bom para a imagem deles, e aí eles vão repensar. O que é que eles vão fazer para agradar o servidor, para poder ficar todo mundo de santo, de bonzinho? Porque político é bom, né? Político ajuda. É isso que a gente tem que pensar. No sentido de quê? De ter o apoio dos outros, do TRT, da Justiça Federal, junto com a gente, para causar essa repercussão. O resultado de eleição, se vai ter, se não vai ter, né? A última Assembleia Setorial falou sobre vamos parar na lacração. Muito mais importante antes, na geração de mídia. Não tem lacração se não tiver geração de mídia bem feita, né? Mas assim, isso que é importante agora, que outros setores, né, participem para ter a repercussão nacional. O resultado, se vai ter eleição, boa, ruim, capenga, não vai ter, não interessa. Interessa que o político se sinta ameaçado porque a gente está fazendo barulho. Mais algum informe? Ninguém? Da JF. Ninguém da JF veio, né? Não, ninguém falou. O pai nem falou, desculpa. Não, adivinha, tem vários aqui. Mas. Essa ali. Peraí. Vim aqui falar isso. Eu vou pro meu informe, gente, na verdade, porque na minha fala eu esqueci de comentar o seguinte. Uma repercussão importante para nós. A presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia deu uma declaração no jornal à tarde, favorável à mobilização dos servidores e contrária ao governo federal, que não atende a nosso pedido de negociação. Não senta nem à mesa para negociar. Então, para a gente foi muito importante isso. E vale ressaltar que foi uma conquista dos servidores. Palmas pra gente! Volta aí! Wilson, inclusive minha grava, tem colega nosso aqui, tem uma nota de jornal e ele fala assim. Vai na forma aí, boa tarde, meu nome é Billy, daqui do TRT. Não vou demorar agora não, só para a intenção que a colega falou, da repercussão política. Pelo menos, não imagino que a impressão que vocês tenham, mas a impressão que eu tive da nossa greve anterior, pelo menos vendo jornal, mídia, é que não causou muita repercussão política. Eu lembro de diversas vezes virem representantes aqui da imprensa, inclusive entrevistando alguns membros da OAB, que lamentavelmente se colocaram contra o nosso movimento, pelo menos era a impressão que ficou. E a impressão que nós tivemos realmente, pelo menos que eu tive, é de que não houve repercussão política. Eu falo isso endossando o que a colega falou, para estarmos conscientes de que é preciso causar um impacto, sim. Não adianta deflagrar a greve, essa boa plateia que está aqui reunida e outros servidores, outros colegas não participarem. Nós temos que nos preocupar, sobretudo agora, em iniciar uma mobilização forte.
Aqui no TRT, particularmente, não sei, eu percebo que o pessoal do TRT está muito engajado, isso é fantástico. Não sei muito como está na Justiça Federal, mas enfim, aqui no TRT, ultimamente se iniciou um processo, que não ocorre somente aqui no TRT, mas em outros locais também, em outras categorias, de tentar reduzir, de tentar, de um modo ou de outro, enfraquecer os movimentos grevistas. Nosso direito está sendo atacado, nosso instrumento de mobilização, nosso direito de greve está sendo atacado. Isso é uma coisa que eu, nos vídeos recentes de história, não me recordo de ter acontecido com tanta força, isso é geral. Enfim, se nós não mobilizarmos categoria, aqui no TRT as pessoas estão com medo de terem corte de ponto, salário. Eu até sugeri uma setorial que ao invés de fazermos 24 horas, 48 horas de paralisação, pelo menos aqui no TRT, acho que isso não se mostra viável. Eu até sugeri que se tivesse 2 horas de paralisação no dia, mas pegar um horário de pico, um horário em que as pessoas se sintam convidadas a participar, de que elas não tenham medo, por exemplo, de ter seu salário cortado, porque eu vou dizer, não, colega, você não vai trabalhar agora durante 2 horas, mas você depois repõe no final do expediente. Você não vai ter o ponto cortado, mas você vai se sentir participando de um movimento grevista, pelo menos. Coisa que eu acho que tem gente aqui que não consegue nem mais se colocar, se projetar, participando de um movimento de greve. Isso é terrível. As pessoas não conseguem mais se ver mobilizadas. Quanto mais se mobilizar. Mas você pode caminhar isso hoje, com propósito, tranquilamente. Olha só para endossar essa questão da repercussão política, que eu acho que nós não tivemos outra vez, e se não houver repercussão política, eu acho que nem para a presidenta ela vai ter como justificar para os órgãos também internacionais que fazem pressão sobre ela também, nós sabemos disso. Como é que ela vai dizer, não, eu tive que ceder essa categoria, mas você não está aí, não está com seus gastos públicos, diante de uma categoria que não está colocando a faca no pescoço. A gente não fez isso. Espero que dessa vez a gente possa fazer diferente. Amigo, cuidado com as costas aí, viu? Eu não vou falar da... Boa tarde a todos. Eu não vou falar não vou dar informe sobre o ato do TRT, que todo mundo já deu. Só vou dar um informe aqui sobre a Assembleia Setorial da Justiça Federal ontem, que teve um número até significativo de servidores e que foram feitas assim, uma série de proposições. Eu vou falar apenas do que foi encaminhado e aprovado. Foi encaminhado a realização de debate entre os prefeituráveis, inscrição de servidores para participar do aulão aos alunos que são candidatos a fazer prova do Enem. Isso foi uma proposta aprovada na Assembleia anterior de um colega que agora foi encaminhado para que haja inscrição de quem da categoria tem esse talento e esse dom para dar aula para os alunos do 3º ano. Encaminhar para a AG desta quinta 12 propostas de contratação de uma empresa para realizar auditoria no sindicato, acompanhar calendário eleitoral para centralizar nele as principais ações com ampla participação dos servidores de todos os órgãos, fazer orçamento para campanhas midiáticas para esclarecer a população o porquê da greve e o que o governo Dilma tem feito com o serviço público, produzir camisas com a frase sem número, reajuste igual a 100 eleição. Colher informações em cada setor para realizar a operação padrão através de atividades e locais intitulada Operação nas Varas. Foi uma proposta do colega Sérgio Lacerre, que diz o seguinte: se estão retaliando a gente, se estão cortando o nosso ponto, se estão nos fazendo compensar hora a hora, se estão tirando o nosso sigilo fiscal, então nós temos um mecanismo para poder fazer uma operação padrão. Por exemplo, não sei aqui, mas na Justiça Federal, nenhum advogado pode levar o processo da vara até o setor de xerocópia para tirar cópia se não tiver a presença de um servidor acompanhando ele. Por questão de agilização, os servidores lá fazem o seguinte: pegam o documento, deixa o processo e ele vai tira a cópia. Então, se o advogado chegar e disser, olha, eu quero tirar a cópia do processo, doutor, aguarde a nossa disponibilidade, nós vamos fazer uma operação padrão. E não é só nisso, em todas as situações de informação processual
e aí vai para a cucuia todas as metas do CNJ. Criar atividades que possam angariar fundos para o sindicato promover mais ações e outras atividades como bingo e etc. Se falou também na questão de se criar camisetas com frases do tipo: não vote nos partidos da base aliada, coisa assim desse tipo, ou atacando o governo diretamente, e essas camisetas seriam objeto de venda para que possa angariar fundos para fazer a campanha midiática que é cara. Proposta que foi aprovada lá. O sindicato deverá fornecer o transporte dos servidores. Aqui termina. Isso aqui foi para a Assembleia atual. Ok? Então, e com relação as nossas próximas atividades, foi também encaminhada uma proposta, que eu não estou vendo aqui, que também já tinha sido objeto da última Assembleia Geral, lá no TRE, que seria focar atos nas datas específicas do TRE, que seria inserção de dados e distribuição de mídias. Francisco. Boa tarde, pessoal. Francisco Filho, coordenador jurídico. Eu vou dar 3 informes. Um informe é relativo à progressão dos servidores do TRT, que tem algumas progressões que foram avaliadas intempestivamente e que até o momento não foram pagas. Então, o jurídico do sindicato está colocando os advogados do sindicato para ingressar com a ação competente, pode ser o juizado, vai depender do valor da ação, e que está em atraso com os servidores do TRT. Então, e vai estar na página do sindicato, provavelmente agora à tarde, até amanhã, vai estar na página do sindicato esse informe. Então, procure o sindicato. Se você estiver em atraso com as progressões, ou tiver também um atraso nas avaliações, procure o sindicato, que nós vamos fazer os procedimentos para que essas avaliações sejam feitas a tempo, para que não ocorra mais esses atrasos. Esse é um informe. Servidores do TRT. O outro informe, para quem conhece o artigo 22 da Lei 11.416, sabe que ali surgiu o reenquadramento para os servidores da Justiça Federal e, salvo engano, também para os servidores do TRT e da Justiça Eleitoral. O que acontece? O pagamento desses retroativos foram feitos de forma a um cálculo acumulado, englobando todos os valores de uma vez só. Mas a lei tributária, ela diz que esse fato gerador, ele deve ser criado de forma a ser devidamente calculado em época em que deveria ter sido pago e não de forma acumulada. Ontem foi aprovado também no jurídico o ingresso dessa ação de repetição de indébito para que todos os servidores dos 3 tribunais possam aí se valer de receber esses retroativos que foram cobrados indevidamente na fonte pelos tribunais e pelo governo. Para vocês terem uma ideia, nesses valores aqui que foi recebido por mim, eu paguei em torno de 11 mil reais de imposto de renda. Se fosse calculado de forma gradualmente, conforme manda a lei, isso não teria acontecido. Talvez eu tivesse pago 3 mil reais. Então, o sindicato já está mobilizado. Vai ser publicada uma matéria hoje, no mais tardar até amanhã, no site do sindicato. Quem quiser conhecer os detalhes, estão feitos lá um artigo para que vocês possam compreender a sistemática do cálculo do imposto de renda, como foi feito no reenquadramento. Esse é o segundo informe. O terceiro informe se diz respeito à emenda constitucional de número 70 de 2012. Essa emenda constitucional ela garantiu a todos os aposentados que ingressaram no serviço público até 31 de 12 de 2003 a garantia da paridade, desde que tenham se aposentado por invalidez permanente, seja por acidente em serviço ou não, ou seja também sem acidente nenhum. Inicialmente a emenda transcorreu no Congresso e deveria ser somente para as moléstias ou para acidente em serviço, mas aí eles incluíram todos os servidores que ingressaram até 31 de 12 de 2003 e que se aposentem por invalidez ou que se aposentaram por invalidez. Então isso é uma correção legal e nós também estamos aí encaminhando ofício aos tribunais
para conhecer a sistemática que eles vão aplicar, porque nós entendemos que ela deve ser aplicada indiscriminadamente para todos que se aposentaram por invalidez. É isso. Obrigado. Rose. Rose TRE. Na realidade, pegando o gancho do dia da mobilização, às vezes a gente não acredita na força que a gente tem. E muito foi se noticiado por colegas que o registro aconteceu e tudo bem e tal, e não foi bem assim. Então, eu queria dar alguns esclarecimentos, eu que trabalho na Secretaria de Tecnologia da Informação. O TSE cruzou os braços nesse dia, o sistema de registro de candidatura saiu do ar, e durante 5 dias seguidos ficamos com problemas de tráfego de dados, com sistemas de comunicação atropelados, inclusive interferindo em outras atividades. A exemplo, na seção onde eu trabalho, que a gente trabalha com as zonas eleitorais, com a organização de locais de votação, convocação de mesários, nenhum sistema estava funcionando por conta do problema do congestionamento do registro de candidaturas. Então, eu estou tentando trazer isso para ilustrar para vocês saberem a bola de neve que a gente pode criar. A gente não vai para a eleição? Não. Inclusive, há conversas no próprio tribunal, do tribunal convocar servidores do Tribunal de Justiça para auxiliar. Certamente eles vão contratar servidores, até na área privada, se for o caso. Mas é a oportunidade da gente fazer nossa zoada. A ministra Carmen Lúcia está de cabelo em pé. Ela está se sentindo traída pelos servidores, porque alguém defendeu lá que não haveria mobilização, não sabe-se de quê. Já convocou todos os presidentes dos regionais eleitorais, certo? Provavelmente estão discutindo estratégias para poder combater, porque eles sabem. Eu faço questão de dizer, nós sempre fomos os primos pobres do judiciário. Eu, inclusive, sempre tive vergonha disso, porque a justiça eleitoral sempre ficou aquém dos movimentos. O TRT sempre esteve à frente dessas movimentações e a Justiça Federal. Hoje nós estamos dando a cara a tapa. Nós estamos dispostos a participar, porque colegas nossos também estão perdendo função. Nós também estamos sendo ameaçados. No dia que houve a mobilização, saiu uma nota do Jornal à Tarde do juiz Cássio Miranda, que estamos averiguando, que ele sugeriu a utilização da força. A nota, inclusive, saiu intitulada Remédio Amargo, a desembargadora atual que não quis utilizar. Então, a gente também não está no mar de rosas. E por que eu estou trazendo esse discurso? Eu estou trazendo esse discurso porque a gente está disposto a dar a cara a tapa, mas a gente quer vocês nos ajudando. Porque, inclusive, vocês que eu digo, Justiça do Trabalho e Justiça Federal, porque nós não temos volume de pessoal. Não pense que o TRE está 100% nessa luta. Infelizmente, nós somos divididos. Somos divididos porque temos uma galera, que eu intitulo de pelega mesmo, que faz questão de correr atrás, mas inclusive eu digo que corre atrás de uma forma incompetente, que no dia do registro de candidatura tentou fazer o registro de qualquer maneira, correndo e trabalhando na nossa cara, descaradamente, enquanto a gente estava sendo agredido verbalmente, empurrado pelo advogado do Demo, que eu chamo de advogado do Demo, Ismerim. Então, assim, os outros estavam do lado de trás, de braços cruzados e olhando. Então, assim, a gente precisa desse volume da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho, porque na hora que a gente tiver que fazer uma mobilização lá no CAT, que é o Centro Técnico, certo? Que fica lá em Pirajá, que é onde se faz inseminação de urna, gente, nem 300 servidores da Justiça Eleitoral conseguem impedir aquilo ali não, porque é porta para todo lado. É um galpão de tamanho, entendeu? Então, se a gente não fizer volume, não fizer zoada, a coisa não sai. Então, assim, é nesse sentido que a gente tem que dar o grito. E, de certa forma, o governo é muito inteligente em querer quebrar a nossa união. Esse ano, o que acontece? Quando a gente fala assim, a Justiça Eleitoral está com poder nas mãos, é porque, infelizmente, atingir político realmente é o que dói. Vamos cair na real. Atingir o TRT, a Justiça Federal, está atingindo o povão. Então, para eles não tá doendo no osso. Mas, assim, atingir o político. Então, quando a gente diz assim, a eleição vai ocorrer, vai. Mas qual é a diferença em a eleição acabar em 2 horas e a eleição acabar em 10 dias? Em ter uma contagem manual, com pessoas que não fazem o nosso trabalho fazendo. Então, é nesse sentido que a gente tem que ser estratégico, provocar um calendário de mobilização nacional, sim, em datas como essa,
e tentar movimentar. E outra coisa que eu gostaria de trazer a discussão aqui foi, Sarney, muito estrategicamente, saiu ontem no site da Veja, muito estrategicamente ele está propondo, e é para dividir a categoria, e o pior é que consegue, porque tem gente lá no eleitoral que está assim, ó, com as orelhinhas em pé, propôs uma gratificação para o eleitoral, para nós ficarmos de bico calado.